Olá, galera! Vamos aqui para mais um vídeo aula da Era Palestras e Cursos. Aí da gestão matemática, vamos, é o seguinte. Interessantíssimo esse exercício de Enem, exercício vestibular, riquíssimo em conceitos, né, em parâmetros para a gente aprender estatística, aqui da estatística, tá ok? Então vamos à leitura do problema, é em forma de teste, mas eu vou mostrar algumas partes para vocês lembrarem na hora de fazer a prova. Marco e Paulo foram classificados em um concurso, né? Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14 pontos. Ok? Esse era o critério. Em caso de empate, na média, o desempenho seria a favor da pontuação regular. E média, pontuação regular, o que é isso? Vamos ver o que é isso. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, de português e de conhecimentos gerais. Aqui não se fala se tem outras provas, mas o que a gente vai analisar são essas três. Obviamente, parece que só tinha essas três. Tá certo? A média, a mediana e o desvio padrão, né, dos dois candidatos estão aqui na tabela. Dados dos candidatos no concurso. Quais são os dados dos candidatos no concurso? O Marcos e o Paulo. O Marcos obteve 14 pontos em matemática, o Paulo bem menos. Em português, o Marcos 15, o Paulo 19. Já melhorou ali o Paulo. Conhecimentos gerais, 16 o Marcos e 18. E aí foi calculado a média. O que é a média, gente? Lembra? Não vou calcular, tá aqui. O que é a média? É a soma do 14 mais o 15 mais o 16 dividido por 3. Ó, são 3 elementos, 3 valores, é o chamado N. Então, a soma desses valores, ó, bom, se eu pegar um daqui e jogar aqui, fica 15, 15, 15. Olha que beleza, média 15. E a mediana, o que é a mediana? Aquele cara que é médio, central, certo? Nesse caso, já está na ordem crescente, rol. Então, neste caso, o elemento mediano é o 15. Ou seja, lembra? O elemento mediano aqui é ímpar, porque são 3 elementos. Então, já está na ordem o quê? De rol crescente. Portanto, o elemento mediano é aquele que é o centro dos dados. Tem à esquerda a mesma quantidade de elemento à direita, tá bom? E desvio padrão 0,82. Eu arrumei aqui porque o exercício lá estava errado, tá bom? Ok? A gente vai ver mais sobre isso já já. Como é que calcula o desvio padrão? O Paulo, ele teve 8, 19, 18, teve média também, 15, né? Empatou aqui as médias, né? Foram empatadas aqui, tá? Ou seja, se eu somar 8 mais 19 mais 18 dividido por 3, média simples, vai dar 15. E o mediano, o elemento mediano é 18. Ó, lembra, ó, 8, 18 e 19. Lembra do rho? O rho é na ordem crescente. Então, este é o elemento mediano. Porque, como são 3 é número ímpar, é o elemento do meio. É mais fácil, tá? E tem desvio padrão de 4,97. Então, agora a gente vai para o próximo slide e vai interpretar e para dar a resposta, tá? O candidato com pontuação mais regular, já que obtiveram a mesma média, então lembra? Se obtiver a mesma média, é maior do que 14, porque valia 14 ou mais. E aí, como é que se faz para dar o desempate? Lembra? O desempate é no regular, né? Lembra? Aquela pontuação mais regular. Tá? Portanto, mais bem classificado no concurso é... Aí, do outro lado, eu trouxe a tabela novamente e aqui tem as respostas. Bom, aqui tem as respostas, mas eu vou dar alguns detalhes, eu não vou direto colocar a resposta, a gente já dá para responder? Dá, ou se dá para responder? Claro que dá para responder. Nem precisava fazer conta, bastava uma análise, tá, do contexto e da tabela para você chegar a um resultado. Mas olha só, galera, aqui é a formulazinha para se calcular desvio padrão.
tá? Esta é a formulazinha. Era porque tem duas. Porque no desvio padrão simples, que é o caso aqui de dados simples, quantidades pequenas, tá? Vamos lembrar disso. Simples, tá? Tem duas fórmulas. Uma fórmula é para calcular desvio padrão de amostra, que é esse caso aqui, ó. Essa primeira aqui é de amostra. E essa de baixo aqui é de população. Então, agora, qual é a diferença entre um? Por que entre uma e outra era? Aí tem mais estudos, tá bom? Eu vou dizer para você que é população. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa para saber quantos, 5 candidatos, fazer uma pesquisa eleitoral, para saber da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Quem vai votar em quem, eu não conseguiria fazer um trabalho com todo mundo. São mais de 12 milhões de pessoas em São Paulo. Então não dá para a gente fazer com todo mundo. Você vai fazer uma amostra, vai pegar uma amostra. Então, para essa amostra, calcular o desvio padrão, é esta formulazinha aqui. Agora, no caso aqui, não. No caso aqui, olha, eu tenho 2 candidatos. São somente os 2 que está sendo analisado. Não está sendo analisado mais ninguém desse concurso, só os 2. São os 2 que chegaram empatados na média e a gente vai calcular o desempate pelo critério de regularidade. E aí, esse critério de regularidade se faz pelo desvio padrão, tá bom? Então, esquece essa por enquanto, essa daqui não vai valer para nós nesse caso, mas lembre que vai valer para outros. Então, este é o caso nosso. Por quê? População. Por quê? Porque nesse caso só tem 2. Não é uma amostra, 300 candidatos chegaram a essa situação, peguei somente os 2 para a gente fazer cálculo. Não, não, não. Só os 2 que chegaram à pontuação igual e precisa fazer esse desempate. E aí usa-se o desvio padrão. De novo, claro que aqui não precisaria fazer operação nenhuma para chegar a esse ponto aqui. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer apenas um cálculo para mostrar como é que se calcula o desvio padrão, porque vocês vão fazer isso em outros vídeos, em outras aulas, tá bom? Então, se esse caso é desvio padrão, olha, tem autores que colocam DP mesmo, DP de desvio padrão, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uns cálculos aqui. Vamos pegar o Marcos. Vamos pegar o Marcos. Eu não vou pegar os 2 não, porque já está pronto aqui, ó. Está pronto, já está para a gente analisar. Eu só vou mostrar um caso aqui. Então, vamos pegar o caso do Marcos. Por exemplo, o Marco, né? Marco. Tá? Vamos pegar aqui o caso dele, tá? Então, no caso dele, eu vou fazer o desvio padrão, só para mostrar. Não precisa, mas vamos lá. Aí é o seguinte, para calcular desvio padrão, eu preciso calcular as diferenças entre quem e quem era. Lembrar que aqui são 3 elementos, ó, são 3 valores. Então, aqui eu tenho um n que é igual a 3, tá bom? Que é aquele n que aparece aqui embaixo, ó. Tá? É a quantidade de elementos que está sendo tratado aqui, 3. Esse xi são esses valores que são essas notas. E esse x com barra, lembra? Isso é média, certo? Então, neste caso, eu vou ter 3x. Eu vou ter um x que está valendo quanto? 14. Estou no Marcos, tá bom? Um outro x que está valendo quanto? 15, certo? E um outro x que está valendo quanto? São 3, que está valendo 16, ok? Além disso, o que é que eu tenho? Eu tenho a média, tá certo? E além disso, eu tenho a média. Quem é a média? A média é 15. Olha lá, média é 15. Lembrar que tem uma letra mi que pode ser chamado aí, dado um nome para esse caso de média. Então, tá aqui. São os dados que eu preciso, ó. Estou calculando aqui, ó, população. Por que população era? Porque se trata aqui somente de 2 candidatos. Eu não estou comparando eles 2 com relação a 300, 200, 500. Não, só os 2. Tá bom? Então, neste caso aqui, vamos calcular o desvio padrão só do Marcos. Você faria a mesma coisa para o Paulo, mas não precisa nesse caso, precisa entender como é que você calcula a regularidade, tá bom? Então, vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão vai ser igual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular tudo, depois eu coloco aqui
o valor e para não ficar carregando né, a raiz, para não ficar carregando esses caras todos, a raiz. É só no final que eu coloco a raiz, vai, para não dar muito trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, ó, é o somatório. Então, eu vou pegar o x, vou pegar o primeiro x ali, 14. Então, vai ficar 14 menos 15, ó, menos 15, por quê? Menos a média, isso ao quadrado, certo? Mais, ó, somatório, mais somatório. Mais o próximo quem é? O 15 menos o 15, que é a média, elevado ao quadrado, mais. Depois, o que, que eu tenho agora? O 16, ó, já peguei o 14, agora o 16. 16 menos 15 ao quadrado, certo? Vamos ver no que vai dar isto, tá bom? Nós vamos ver o que vai dar isso. Aí a gente calcula esses caras lá em cima, aqui vai dar menos 1 ao quadrado, quanto que era? 1. Mais, aqui vai dar 0, 0 ao quadrado é 0, mais, aqui vai dar 1 positivo, que ao quadrado é 1. Então, neste caso aqui, deu o valor 2, certo? E aí, quem é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada desse resultado, que é o somatório naquele caso lá, é a raiz quadrada desse cara aqui, que é o resultado de tudo isso aqui dentro, lembrar que eu estou na população, que é 2, dividido por quem? Por n. N é 3, certo? N é a quantidade de elementos aqui, ó. 3 elementos, tá certo? Aí você tira a raiz quadrada disso, vai dar aproximadamente, põe lá na calculadora, 0,82 arredondado aí a segunda casa, certo? Se você pegar a máquina, tá? Então, você vai ter raiz quadrada de 2 dividido por 3, certo? O que vai dar aí 0,816, terceira casa, a gente arredonda, tá bom? Que está aqui, ó. Eu só fiz para mostrar, mas não precisava, tá ok? Aí eu faria a mesma coisa aqui para o Paulo se eu quisesse. Só que aqui são, né, aqui vai ser 8, aqui vai ser 19 e aqui vai ser 18, certo? Ok? Então, eu fiz só para mostrar. E, primeiro, diferença entre uma formulazinha para calcular desvio padrão de amostra e a fórmula para calcular a população, que é este caso aqui. A gente está pegando os dois, calculando só os dois. Tá ok? Agora, para efeito de exercício de resolução de resposta, a gente não precisava fazer esse cálculo, tá bom? Por quê? Olha só, ó, quando a gente tem a média igual, quem vai definir a regularidade é o desvio padrão. Como assim era? Se eu tenho vários dados e o desvio padrão é menor, eu estou comparando duas, três situações. Aquela comparação das duas, três situações que tem o menor desvio padrão é o mais regular. Tá certo? Ok? Então, neste caso aqui, olha só, Marco, né? Lembra-se, quem é que vai passar no concurso? O Marcos, o Marco, né? Pois obteve um menor desvio padrão, é verdade. Acabou aqui, ó. Mas eu vou passar pelos outros, tá bom? Marco, pois a média e a mediana são iguais? Não, não é. Não é, tá bom? Não é. Esquece. Não é assim que vê a regularidade, tá bom? É o Paulo, pois obteve a maior pontuação na tabela? Também não. Não, não é. É média aritmética, tá bom? É o Paulo, pois obteve a maior mediana? Também não. Você já viu que ele teve uma nota muito baixa aqui, que prejudicou ele. Paulo, pois, obteve maior desvio padrão? Não, é o contrário. Tá bom? Então, neste caso, não precisaria fazer isto aqui. Eu fiz, eu trouxe para que você tenha conhecimento, né? Porque você não está aqui concorrendo a uma prova nesse estudo. Você está aprendendo, tá certo? Então, não precisava fazer nada disso. Eu fiz isso aqui para mostrar alguma coisa, né? Para vocês lembrarem, mas não precisava, porque para eu calcular resultado disso, o desempate, ó, os dois têm a mesma média. Então, tem que ser
o desempate vai ter que ser pelo critério do desvio padrão. O desvio padrão que vai dar esse critério. Aquele que tem menor desvio padrão. Claro, aqui são 3 elementos em A para Marco, né? 3 dados, os mesmos, tem que ser o mesmo contexto, mesmas características. Eu não posso pegar, falar de uma coisa, falar de outra coisa e comparar. Não, tem que ser a mesma característica, o mesmo contexto. Então aqui não precisa fazer nada dessa conta aqui, ir direto fazer isso aí. Na prova você vai fazer isso, claro. Tá bom? Aqui era para aprender. Ok? Gostou? É um exercício interessante, riquíssimo. Eu achei riquíssimo. Tá bom? Vai lá no meu canal, eu colaboro com você e você comigo. Se inscreva no meu canal. Deixa lá nos comentários, manda um e-mail. Tá bom? Até um outro momento, um outro vídeo.